Olá viciados, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos ao canal Viciados em Histórias e ao início da história do anime Guilty Crown. E antes de mais pessoal, como eu havia prometido, eu trouxe agora um anime, mas eu não vou trazer a história completa, eu vou trazer um resumo, não vou contar o final e não vou detalhar tudo o que aconteceu no anime. Mas eu quero que vocês sintam a mesma emoção que eu senti quando assisti. Se vocês acharem que o que eu vou vos trazer do resumo vos interessa ou eleva o ânimo para assistirem o anime, eu vou deixar na descrição para que vocês também possam gostar dessa obra da mesma forma que eu gostei, ou talvez até mais. Mas acredito que vocês já devem ter visto. Mas sem muito mais demoras, vamos ao que interessa. E antes de entrarmos na história principal, vamos saber um pouco de informações sobre o anime Guilty Crown. Guilty Crown é uma série de animação japonesa produzida pela Production IG, que foi lançado no dia 13 de outubro de 2011. A série acompanha a vida de um jovem chamado Omashu, do ensino médio, que ganha em seu poder o poder dos reis, denominado de um frasco chamado Genova Vazio, que lhe permitia extrair o vazio das pessoas, que era basicamente armas ou utensílios que tomavam a forma daquela alma da pessoa. E Shu, com esse poder, haveria de conhecer as responsabilidades e o peso que esse poder lhe dava, além de ter de lidar com os mistérios do seu passado. Isso é basicamente um resumo do que vai acontecer em muita coisa do anime. Agora, sem enrolar muito mais, vamos agora para o que é o resumo geral do anime Guilty Crown. Em um certo momento na cidade de Tóquio, propriamente em Roppongi, em uma das regiões, o jovem Omashu estava fazendo o que qualquer adolescente poderia fazer, ver vídeos no YouTube acompanhando uma música de uma banda que era conhecida como Egoist, e ele estava prestando atenção na cantora principal dessa banda, Inori Yuzuriha. Mas em um certo momento, na vida diária de Shu, ele acaba deparando Inori na sua cave, no caso, que era o estúdio de cinematografia do grupo dele. E lá ele entra em contato com ela, só que o problema é que ele é atacado por uma organização chamada GHQ, que era responsável por liderar o Japão, visto que em uma determinada época surgiu uma complicação, uma pandemia que ficou conhecida como o vírus do apocalipse, onde a maior parte da humanidade desapareceu, eram cristalizados e eram logo rompidos. E a GHQ, após tomar conta do Japão, tornou um país completamente dependente de outros países. E isso deixou a potência japonesa propriamente limitada em muitos recursos. Aí, o Shu acaba tendo um problema gigantesco, porque a GHQ quer matar ele se ele continuasse a encobrir a Inori. E ele, obviamente, se fosse no meu caso, eu não ia defender uma mulher que eu nem conheço. Mas neste caso, ele se sente extremamente culpado. Mas do robô da Inori aparece um frasco denominado frasco de Genova Vazio. E ele, além de seguir esse frasco com as coordenadas que ele leva a um determinado ponto, ele acaba encontrando um problema. Ele quase é morto quando segue essas coordenadas. Mas ele é salvo pelo líder de uma organização que fazia frente à GHQ, a Funeral Parlor. E esse líder chamava-se Tsutsugami Gai. Durante esse conflito que o Gai salva o Shu, ele diz que ele devia proteger aquele frasco. No entanto, quando ele vai resgatar Inori, ele parte o frasco do Genova Vazio e ganha em sua posse o poder dos reis, que lhe permitia extrair, como eu já disse antes, o vácuo, que é basicamente a forma da alma da pessoa. E no caso da Inori, ela toma a forma de uma espada. Com isso, ele consegue derrotar as máquinas da GHQ, que eram as Endveils. Graças a esse poder, ele se junta à Funeral Parlor para tentar acabar com o controle da GHQ. No entanto, Shu acaba saindo depois de ter envolvido-se em uns problemas, depois de causar a morte do irmão mais novo de um dos seus colegas. Depois disso, a Funeral Parlor decide tentar obter o poder dos reis e sem ele, decidem seguir em frente, acabando com a GHQ da sua maneira. O problema é que isso dá muito errado e o Shu depois decide salvar os seus companheiros. É lá onde ele descobre mais sobre cenas do seu passado, já que elas batiam na cabeça dele como um martelo, viam fragmentos da memória dele de vez em quando. E em um determinado momento, a Inori decide ajudar os seus companheiros que tinham caído numa armadilha, já que foi utilizado um sistema de ressonância eletromagnética, que estava a desestabilizar todos os sistemas de controle da Funeral Parlor, e eles estavam basicamente a ser aniquilados. Só que o problema é que aparece outro portador do poder dos reis, que captura a Inori, e o Shu vai lá, é óbvio, porque ele depois de um determinado momento começa a se apaixonar por essa garota. A princípio eles não têm nada, mas a obra depois começa a aprofundar cada vez mais no romance dos dois. Só que isso foi uma completa decisão impulsiva. O Shu se encontrou numa condição difícil, além de depois descobrir que a Inori não passava de apenas um receptáculo para ter a sua irmã naquele corpo.
Acontece um monte de treta, eu não vou ficar aqui a explicar, vocês podem ir lá ver, isto é só um resumo. Bom, o Shu então decide fazer frente a isso, já que ele não iria perder a Inori para recuperar a sua irmã. E depois das memórias dele explodirem, revelando todo o passado acerca das tretas sobre o Genova Vazio, e o vírus do Apocalipse, etc., ele com a ajuda do Guy consegue confrontar o homem que capturou a Inori, e com o sacrifício do Guy aquilo é posto um fim. Basicamente, terem um fim. Mas as tretas não acabam por aí, porque a GHQ continuou a fazer estragos e agora ele fechou a região de Roppongi, onde chamou Rope 7. E ali todos os estudantes da escola do Shu se tornaram alvos de aniquilação. E como as vacinas que o grupo da Funeral Parlon, que se juntou também ao grupo dos estudantes, porque estavam todos presos naquela zona, a comida e as vacinas estavam a se esgotar, eles teriam que fazer alguém ser líder para tomar conta daquilo tudo. E o Shu é acabado por se tornar o líder, por conta da popularidade dele. Como? Não sei. Mas as coisas não acabam bem, porque para além dele ter de assumir as responsabilidades enquanto líder, existe um sistema de classificação que o Shu não aprova. E isso acaba resultando na morte de uma das pessoas mais importantes da vida dele. Não é Inori, é outra pessoa. Se vocês forem ver um anime, vão ver. E na realidade é uma garota. Infelizmente no mundo, quando morre mulher, o homem fica maluco. Enfim, o Shu muda drasticamente a personalidade dele. Ele que antes era um homem amável, carinhoso, hesitante, mas justo, se torna um cara aristocrático, um cara tirânico, lixado. E aí já não há muita coisa que se possa fazer. Só que essas coisas não acabam bem. Quando nós pensamos que as coisas não podiam piorar, o Guy ressuscita. Como? Sei lá. Mas na realidade eu sei. No final das contas, o Shu perde o poder dos reis, porque ele é cortado o braço direito, onde se encontrava o símbolo do Genova Vazios, e fica sob o comando do Guy, onde ele revela que aquele poder nunca foi do Shu, era para ele, para que ele pudesse ficar ao lado de Mana e tudo mais. Um monte de tretas, porque aí acontece que a Mana tem a tendência de fazer uma nova geração para substituir os humanos que foram mortos pelo vírus do Apocalipse. E quem tem o poder dos reis é o novo Adão. Então é uma treta e toda lixada. Só que o Shu, na mesma, decide ir confrontar os responsáveis, além de colocar um ponto final naquilo tudo. Então ele extrai o vácuo dele mesmo, que tinha a forma de um braço de cristal. É uma coisa um tanto quanto interessante. Além de que também nós vemos que o Genova Vazios não surgiu somente assim. Ele é uma extração do vírus do Apocalipse. E esse próprio vírus surgiu por conta de uma ligação à família Oma. E no caso é contato com a família do Shu. A família do Shu passa a ter uma relevância grande sobre o surgimento do Genova Vazios. A mãe adotiva dele até trai a GHQ para tentar ajudar o Shu a dar um ponto final naquilo tudo. Mas, infelizmente, não foi só o Genova Vazios que o Shu acabou tendo roubado de si. Ele também teve a sua companheira, Inori, também retirada dele. Então ele acaba indo confrontar todos os que se metiam no seu caminho, incluindo o Guy. E no final de tudo aquilo, bom, eu não vou contar. Vocês podem ir assistir. Isto foi um resumo. Não sei se acharam que o resumo está bem feito, mas eu acredito que isso foi o melhor. Então, deixem críticas, sugestões e opiniões do que vocês querem ver de melhor aqui no canal. E espero ver-vos da próxima, meus caros.